Olá, este é o nosso Conversa em Família. Eu sou Camila Licurgo. Esse podcast é patrocinado pelo Licurgo Academy. Se você está aqui, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque hoje nós vamos conversar com Fênix Seralha, minha sogra, a mãe do pastor Tassos, e nós vamos falar sobre o livro de Ruth e essa questão do relacionamento entre sogra e nora. Então já compartilha esse vídeo, deixa seu like e fica com a gente. Oi, dona Fênix. Oi, querida, que prazer, né, estar aqui com você e com os seus seguidores. É um prazer para mim, uma satisfação, viu? Ai, que bom. Para mim também é muito bom estar aqui, né? Falar um pouquinho sobre esse relacionamento, né? O que é que a Bíblia nos fala sobre esse relacionamento entre sogra e nora, que a gente sabe, né, que existem princípios bíblicos para tudo na nossa vida, não é? Exato, E para esse relacionamento também existem princípios, não é? Então verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar inicialmente sobre o livro de Ruth. Da Ruth, Isso, vamos falar sobre o livro de Ruth, né? E a gente sabe que o livro de Ruth, ele fala sobre esse relacionamento, né, entre sogra e nora. Ele é muito focado nisso. E a gente vê que essa história, ela é desenrolada num período, naquele período dos juízes. Dos juízes. Não é? E ali, Ruth, como era esse contexto, né? Vamos falar um pouquinho desse contexto do livro de Ruth. Ruth, ela era moabita, casou com um israelita, não é? E aí o seu marido morre e o seu sogro também morre, não é? O seu cunhado também morre. Então fica Noemi, que é a sogra de Ruth, Ruth e Orfa, né? Que também era outra moabita. E elas ficam todas viúvas. E a gente sabe que existem várias questões naquela época, né, para mulheres viúvas. E Exato, então Ruth, Noemi, ela decide voltar para a sua parentela, voltar para Belém, voltar para o seu lugar onde ela nasceu, onde ela tinha sua família. E Noemi decide voltar e Ruth decide acompanhá-la. Orfa decide voltar, não é, para sua casa, né? Mas Ruth vai com a sua sogra. E o que é que a senhora acha disso? Eu acho isso aí, esse livro, aliás, uma riqueza, apesar de ser um livro pequeno, né? São quatro capítulos, mas ele traz muita coisa, muitos ensinamentos, né? Eu admiro demais o posicionamento tanto de Noemi como de Ruth. Foi uma coisa assim que nos toca esse posicionamento, porque, aliás, eu me admiro muito também de Noemi, né? Porque ali elas eram pessoas que não iriam mais ter oportunidade, né? Inclusive, a Noemi disse para Ruth, eu já estou velha, eu não posso ter um filho para casar com você, né? Não posso mais ter um filho. Mas ela se posicionou, orientou a menina para voltar para a família dela, mas aí Ruth também, numa grandeza, numa manifestação de amor, como é que eu posso dizer? De respeito, né? De solidariedade. A sogra que passaram ali naquele momento a ser a sua mãe. Né? Ela colocou um amor de filha realmente ali. E é uma história maravilhosa. E talvez não tenha sido a decisão mais fácil, né, dona Fênix? Não. Porque talvez ela se sentisse mais confortável em voltar para sua família, não é? Para voltar para a sua cultura, não é? Mas ela pensou na sua sogra. Talvez ela tenha pensado na sua sogra sozinha, né? Enfrentando tudo isso. E realmente é uma história de amor,
É uma história de amor. É, É um livro lindo. com certeza tem muito a nos ensinar sobre esses É. relacionamentos dentro de família, sobre perdas também, não é? Porque o livro de Ruth, ele começa falando sobre isso. Primeiro é a morte do marido de Noemi. É. Depois, Noemi perde os seus 2 filhos. Então, ela perde o marido. Foi uma coisa muito sofrida, né? Perde o marido e os 2 filhos. Então, ela era muito marcada por essas perdas, não é? Então, assim, a gente sabe que o período de luto, ele pode trazer muita desesperança, pode gerar uma tristeza profunda. E se a gente não vive o luto, isso pode se desencadear até para uma depressão, uma coisa mais profunda, né? Com Então, certeza. a importância de viver o luto. Você vê que quando Noemi ela chega em Belém, as pessoas que conheciam ela, né, ela chega na sua terra, né, ela volta para a sua terra, e as pessoas que conheciam ela chegam até ela, e a gente tem a impressão, quando está lendo o livro de Ruth, que as pessoas estavam querendo celebrar a volta dela. Isso. Mas ela diz assim: não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada. Ela estava dizendo, como quem diz assim, eu não estou preparada para a festa. Eu não estou aqui para celebrar. Né? Eu ainda estou com a dor. Né? Eu gostaria de ser respeitada nessa dor. Né? E a gente sabe que algumas vezes, até no nosso meio cristão, as pessoas são julgadas porque quando perdem algum ente querido, elas sofrem, né? E muitas vezes elas são vistas como alguém que não tem fé. Se você sofresse pela perda daquela pessoa que é cristã, você não está crendo que ela está no céu. Então, se você crê que ela está no céu, por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Não é? Mas a perda não é só... não significa apenas o fato da pessoa crer que o outro está no céu ou não. Não é? E mesmo porque, não é, Camila, nós somos um corpo trino, né? Uhum. Nós temos o espírito, né? A alma, que são os sentimentos, e o corpo físico. Então, nós sabemos que devemos alimentar bastante o espírito para que, nesses momentos de dificuldade, né, a gente possa sobrepujar. Mas não é uma coisa imediata, assim como o interruptor. Isso. E tem que entender que assim, a saudade fica. A saudade fica. Por mais que estejamos fortalecidas no espírito, a saudade fica. É uma marca. E quanto mais se ama, mais saudade se tem, né? É verdade. Então, é importante também respeitar, né? Respeitar isso daí. Isso daí, quando você fica triste, quando você perde alguém, isso não significa falta de fé. Significa que você amou. Não é? Então, não é... A gente pode... A questão não é você chorar. A questão não é você se entristecer. A questão é o que é que você vai fazer com essa tristeza. Você também não pode se afundar na tristeza. Exatamente. Entende? Porque, como a gente falou aqui, o luto, ele pode levar à desesperança. Ele pode levar até uma depressão profunda, né? E a tristeza faz parte da vida. Mas como você lida com a tristeza? Como você lida com esse luto? Né? É importante você respeitar, mas você, ao mesmo tempo, se posicionar. Não morar naquele lugar. Não é, dona Fênix? Exatamente. Porque a dor, a dificuldade, né? As turbulências, as intempéries da vida, não é um lugar onde você fica. É um lugar onde você passa. Né? Então, nós temos que ter esta certeza. Nós não estamos livres, né, de atribulações, de perdas, de nada. Mas nós sabemos que o problema, ele é algo que você passa. Não é? No caso aí, que não tinha uma solução de volta, né, como é o caso de Noemi e de Ruth, não tinha uma solução de volta. Mas como é que isso passa? Porque você está dizendo que passa. É aprendendo a administrar.
né? Ali dá. Você lembra, mas aquilo não lhe leva mais ao desespero. Não lhe Sim, leva mais ao choro. Não é isso. verdade? É. Uma coisa é sofrer por saudade, né, dona Fênix? É, Outra é, coisa é sofrer por desespero. Eu achei é, interessante isso é, que você é, trouxe, é. porque são duas coisas diferentes, Distintas, não é. é? É, Então, assim, saudade a gente sente e a é, gente sofre, não é, é? Mas a saudade, com o tempo, aquilo vai virando uma companheira, mas uma companheira que nos lembra de bons momentos, é. né? E não, ela não deve nos levar ao desespero, Isso. né? Mas a relembrar aqueles bons momentos vividos. Então, isso também é muito do nosso posicionamento, de decidir que a gente não deve viver ali, não é? Saber que existe uma saudade, mas, como a senhora falou, né? Bom, administrar ela, não é? É, E saber que a vida continua e que com Deus, né? Ele nos dá força, é, ele nos dá sabedoria, é. ele nos levanta, não é? Com o Senhor a gente não tem motivos para desesperança. A gente sabe que nada, nenhuma situação difícil a gente passa sozinha. É, exato. Como a senhora falou, a nossa vida é cheia de desafios. É. Até mesmo quando a gente tenta resolver, não é? Porque o imediatismo da pessoa é tentar resolver, não é? Uhum. Mas, muitos momentos, sua mão não alcança na questão da resolução. Você estira o braço, mas sua mão não chega lá, não é? Mas se você crê, se você tem fé, você tem a certeza, desculpe, você tem a certeza que a sua mão não alcançou, mas não tem lugar no mundo que a mão do Senhor não chegue lá, né? É verdade. Então Noemi, na realidade, ela não estava passando só pelo luto do marido, né? Ela estava passando pelo luto do marido e dos dois filhos. E ainda teve que se despedir de uma nora, Isso. não é? É. Então, Agora eu vou dizer, como eu digo, na intimidade, né? É arroxo, viu? Foi arroxo. não foi uma É. situação fácil, Não, mas não. ela também decidiu, né? Ela É. decidiu não ficar. Ela decidiu também tomar uma atitude. Ela Isso decidiu é. também voltar para Belém, voltar para o lugar onde ela nasceu, não é? A sua família, né? As pessoas que ela conhecia. Então, me parece que, apesar da dor, apesar dela se sentir amargurada, ela tomou uma atitude. Ela não Isso. ficou, ela não se entregou, não é? É. Ela tomou uma atitude, ela saiu do seu lugar, não é? Porque muitas vezes as pessoas também podem achar que existe conforto na dor, não é? Porque é um lugar onde você está, é um lugar que você conhece, mas para sairmos disso, nós temos que tomar uma atitude, né? É E isso parece que aí. Noemi É. tomou. Mas, voltando, né, para o tema Não. do nosso podcast de hoje, eu gostaria de falar mais sobre essa questão do relacionamento, né? De Sei. sogra É. e nora. Essa história de Ruth e Noemi mostra uma parceria, não é? Entre elas. É. É uma parceria. Ruth, ela não acompanhou a sua sogra por obrigação, Isso mas é ela fez isso lindo. por amor. É. Não é? Foi uma escolha. E ela tinha a escolha de não ir. Ela tinha a escolha de fazer como órfã, né? É. De voltar para sua parentela, voltar para sua família, mas ela escolheu seguir com a sogra. É. E esse seguir de Ruth, a gente tem que entender que ela era uma estrangeira, ela era uma moabita. É. Não é? Então, ela ia sair do seu lugar, onde ela estava, e iria para uma terra estrangeira. Isso também era desafiador, Era desafiador, muito, né? não é? E essa história de amor, desse relacionamento entre sogra e nora, é um princípio que devemos viver. É. E é um princípio que está muito claro que ele vai de frente, ele vai de encontro com a cultura dos nossos dias,
não é? Com a sociedade. E a sociedade a gente escuta muito, né? Muitas piadas sobre sogra e nora. Quando as pessoas se casam, parece que é até algo que é esperado que tenha problema entre nora e sogra, né? Entre genro e sogra. Então, assim... mas com a gente não precisa ser assim. Com o cristão não precisa ser assim. E o livro de Ruth é um exemplo, não é, dona Fênix? Grande, grande. Eu acho muito interessante nesse posicionamento da Ruth aqui, quando Noemi, não é, insiste bastante aqui nesse verso 16 do capítulo 1, quando ela responde para a sogra: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Esse final é maravilhoso. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é tremendo. Isso mostra na minha visão, que Ruth foi tocada pelo amor de Deus. Então, quando você deixa esse amor entrar, as decisões ficam mais leves, não é? O amor de Deus, quando nós acatamos, abraçamos e nos abrimos para Ele, ele se torna como uma mola propulsora para todas as demais coisas. Nós concordamos com maior facilidade, nós obedecemos com maior facilidade, Verdade. impulsiona imensamente a fé, não é? Que se você não tem amor, você não pode. É a base, né? É a base de tudo. Então, eu acho que o grande mover dessa história foi exatamente aqui, quando ela revela, né? Mesmo sem saber que estava revelando, mas quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus, foi um posicionamento, né? Uma decisão, uma escolha certa, né? E você vê que Ruth, quando ela fala isso, ela decide abraçar Noemi, abraçar ela como sogra, abraçar a cultura dela e o Deus dela. A gente fazendo um paralelo com o casamento, isso também tem que ser... Quando um homem e uma mulher se casam, eles têm que entender que também são duas pessoas diferentes, com formações diferentes, com famílias diferentes. Valores. Às vezes, valores diferentes, né? Criações diferentes, que resolvem se juntar numa casa e ter um projeto em comum de vida, né? Ser uma só carne, não é? Então, aquilo, quando Ruth decide, não, eu vou seguir Noemi, e o Deus dela será o meu Deus, não é? E onde ela for, eu vou. Isso fala também da decisão em que o noivo e a noiva devem tomar antes do casamento. Entender que estão formando uma família, mas cada um tem uma família. E deve haver muito respeito e muita humildade. Você está formando uma família, mas você também, como marido, como esposa, você também está começando a fazer parte de outra família. A família do seu marido. A família ser sua também. Exatamente. Então, deve haver muita humildade, deve haver muito respeito. Eu acho que, muitas vezes, alguns problemas que existem é você querer impor a sua forma de fazer. Isso. O que você acha certo, né? Dentro de uma estrutura que já existe. Por exemplo, a noiva, a esposa, ela chega na casa da sogra e quer fazer do jeito dela. Ou a sogra chega na casa da nora e quer fazer do jeito dela. Mas quando há respeito, né? Quando há humildade de reconhecer, né, o papel de cada uma. Não é? É verdade. A sogra reconhecer que ela vai continuar sendo mãe, não é? E a nora reconhecer que o seu marido, ele tem uma mãe, né? E que Deus, através de sua sogra, né, lhe deu uma segunda mãe, não é?
eu acho que as coisas ficam mais fáceis, fluem mais mais fáceis, fácil, né? Com sim. respeito, com humildade, né, dona Fênix? O que é que a senhora acha? Eu acho incrível. Você tem que pensar, no momento que você é a nora, você também vai ser a sogra um dia, Isso. não é? É muito bom É. isso. É, Você é nora hoje, mas você é uma candidata à sogra, é, não é? Um dia é. você vai ser sogra. Então, eu acho que esse exercício que nós, no caso, que quando você já é a sogra, você já teve a experiência, né? E você, se você pensar, você pode ver as formas que você concorda no agir da sogra, da sua sogra, e você pode corrigir, e as que você não concorda, você pode evoluir e modificar, não é? Para a coisa ficar mais aperfeiçoada. Uhum. Então, isso já é um grande ensinamento, não é? É É. um grande ensinamento. Eu acho interessante quando Noemi fala para Ruth, para ela ir, né, para os campos, e ela aconselha que ela vá ao campo de Boaz. Quando ela volta, ela pergunta assim: para onde você foi? Vai. Então, assim, É, parece que Noemi ela tinha essa questão de aconselhar. Ela, como mais velha, como mais experiente, é. ela aconselhava. Como espírito de mãe, né? E isso, querendo o melhor, não É, é? é, Querendo o melhor para ela. E ela aconselhava, mas ela ainda dava, ela respeitava a Ruth. Porque para mim, quando ela pergunta, onde você foi? É como se ela tivesse deixado, ela disse assim, eu aconselhei você, mas você tem liberdade para me obedecer ou não. é, Então é, parece que Noemi, ela aconselhava, mas coube a Ruth a decisão de obedecer Noemi ou não, de seguir o é. conselho de Noemi ou não. Então, eu vejo uma sabedoria na vida de Noemi, Isso. de se colocar não como aquela que vai decidir, aquela que manda, que diz assim, olha, você tem que fazer assim para dar certo. Não, mas aquela que aconselha, que diz, É, vá ali, eu acho melhor você fazer assim. Olha, eu aconselho você a fazer é. assim, não é? E Ruth decidiu seguir o conselho da sogra. Isso, é. Então, isso fala de uma humildade por parte de Noemi, né? Porque Noemi, ela aconselhou, mas, ao mesmo tempo, deixou Ruth florescer. É. Deixou Não era Ruth uma desse... imposição, Não. né? Era um aconselhamento. Uhum. É, Então, e essa questão é, dessa imposição, trazendo para os dias de hoje, para os relacionamentos de hoje, fala de um desrespeito, né? Na é. individualidade de cada um. Até as brincadeiras que são levantadas são desrespeitosas, né? São Uhum. desrespeitosas. E o que eu acho interessante é que nós temos a consciência que quando uma pessoa se casa com a outra, né? São famílias diferentes, mas o casamento faz com que ele seja o quê? Um, não é? É uma É só uma só carne. carne. Se Uhum. é um e eles passam a ser uma só carne, a mãe de um lado e de outro, a sogra de um lado e de outro, tem que ser vista como uma segunda mãe mesmo. Uhum. Você não é uma unidade com seu marido, É. não é? Aham. E tanto a nora tem que ver assim, como a sogra também. Tem que Uhum. olhar para aquela pessoa como se estivesse olhando para uma filha, que É, é isso é uma filha na importante. realidade, Uhum. não é? Uhum. É, isso é importante. É, A mãe dos netos é, também, não é? é, Então, assim como o filho é pai dos netos, a nora é a mãe dos netos, né? Como o genro também, né? é. Então, é a questão de... Aí a gente volta para aquele versículo que a senhora leu, né, dona Fênix? De Ruth decidindo, É, é, decidindo é, realmente entrar na realidade de Noemi. Entrar na vida de Noemi, abraçar a cultura de Noemi. Eu acho que no casamento tem que haver essa decisão, tem que haver de essa tanto do decisão. noivo quanto da noiva, do marido como da esposa. Abraçar a outra família, não é? E Isso, entender que as pessoas são diferentes, vêm de culturas diferentes, realidades diferentes e muitas vezes pensam diferente,
fazem as coisas de uma maneira diferente, que você talvez fizesse de uma maneira diferente, mas deve sempre haver respeito, né? E a humildade de reconhecer quando a gente não sabe. Muitas vezes, quando a gente quando a gente fica nesse papel de eu sei de tudo, tudo que eu faço é melhor, a forma de eu fazer é melhor, a gente deixa de aprender muita coisa. Porque como é que eu posso usar o termo? Às vezes a pessoa é assim meio prepotente, é convencido que sabe, que a verdade é dela, não existe isso. Então isso atrapalha. Atrapalha. A pessoa tem que ter humildade. E se você é forte em Cristo, você é tolerante, porque a palavra nos diz que os fortes toleram os fracos. O que eu quero dizer com isso é que se a pessoa não é bem preparada, você tem que estar ali firme para ir mostrando através do amor qual é o procedimento. Sim, sim. É verdade. E agora falando sobre o papel da nora, quando a nora reconhece na sogra que é uma pessoa que tem mais experiência, não é? Que tem mais experiência, inclusive, com o marido dela mesmo, não é? De o que gosta, o que não gosta. Deve haver esse respeito, não é? Deve haver esse respeito pelo que ela pensa, deve ter essa consideração, não é? Muitas vezes se deixa de aprender muita coisa porque o outro não pensa igual a você. Muitas vezes, por alguém pensar diferente de você, você fecha os seus ouvidos, você fecha o seu coração e você deixa de conhecer uma pessoa incrível, não é? Deixa de se abrir para um mundo de conhecimento diferente do seu, não é? E que pode lhe acrescentar muita coisa. E outra coisa, acrescentar a sua família. Porque esse bom relacionamento entre sogra e nora, isso não afeta apenas a sogra e a nora. Afeta o relacionamento entre a nora e o marido, entre a esposa, entre o genro, né? Também. Isso afeta o relacionamento da avó, com os netos, né? Do avô com os netos. Isso, esse relacionamento entre sogra e nora, sogra e genro, isso não fica só ali naquele relacionamento, fica também, isso se espalha, não é? Então, como é importante quando a gente decide viver o amor, viver o perdão, não é, dona Fênix? O perdão nos relacionamentos, o quanto isso é importante. Muitíssimo importante, E eu acho, que, como tem aqui, deixa eu ver se eu sou difícil para achar logo, mas eu vou ver se eu encontro. Achei. No livro de 1 Coríntios 13, que é muito conhecido, muito né? conhecido, Então, eu vou ler só assim aqui esse capítulo primeiro, só. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. O que isso quer dizer? O sino é o quê? É oco. Oco. Não tem nada, só aquela zoadinha. Né? Mas não tem nada dentro dele, substancial, né? Mesma coisa o prato aqui, como ela disse, só faz aquilo ali, né? Então, isso é que prova que o amor tem que ser presente em todos os seus momentos, tem que ser presente em tudo aquilo que você vai fazer, não é? Porque senão você não perdoa, você não vê uma coisa com naturalidade, você não chega perto, você se autoprotege, coloca uma barreira assim, porque aquela pessoa agiu dessa ou daquela maneira, não é? Então, mais uma vez frisando, né, que como a palavra diz e ressalta a questão do amor, né? Ou você ama ou você não. Por exemplo, você não está vazio, né? Se você não tem amor, você está vazio. Como a pessoa que tem ódio.
Quem odeia não ama, não tem fé, que a fé é contrária ao ódio, Uhum. não é? E a palavra fala, né, que Deus é amor. Deus é amor, Deus é a essência absoluta do amor. Porque Deus ama, não ama porque ele já é o amor. Deus é a essência do amor, né? É uma coisa E se nós maravilhosa. somos filhos de Deus, nós somos filhos da essência do amor. Nós somos filhos do É, amor. somos filhos do amor. Olha que coisa linda, não é? E devemos viver Mas as esse amor. pessoas não refletem nas coisas, né? É interessante que pessoas gostam muitas vezes de ouvir uma palavra bonita a respeito das próprias escrituras, mas aí acha bonito, mas como quem está assistindo o filme, sabe? Como Ah, assim? é assim, o filme é bom, é óbvio, você até se emociona com aquilo ali, que, sendo mentira, mas você está se emocionando, não é? Sim, sim. É. Aí acabou o filme, você. Pronto, você passou a história. Isso não é assim. Isso aqui não é um livro de conto de fada, É. né? Isso aqui é a verdade. Você tem que entender como a verdade. Isso aqui é um manual de vida. Quando É. você compra uma geladeira nova, um micro-ondas ou uma máquina fotográfica, qualquer coisa, você vai ler, porque tem coisas que você. Né? A tecnologia é muito avançada, vai mudando, vai crescendo, né? É. Mas, assim, são as gerações também. É verdade. É verdade. Por exemplo, a geração de hoje não é a mesma minha, não é? Já passou, já a geração dos meus filhos já é diferente dos filhos de vocês, não é verdade? Por quê? Porque há uma mudança no costume. Há uma mudança no costume. É, os costumes mudam, mas os valores da Agora os valores palavra de Deus, permanecem. os valores cristãos Mas o que continuam, né? acontece, que eu acho, é que você tem que ter uma forma sábia para não, no lugar de trazer os filhos para a verdade, para os valores, eles não Se afastam. se afastar, né? Uhum. É. É esse que eu acho que tem que ter. E aqui houve esse entendimento, por quê? Por conta do amor, né? O entendimento foi a base, foi o amor. Noemi foi muito sábia em lidar com Ruth, né? Foi muito sábia, É verdade. né? E você falando sobre o amor, a senhora falando sobre amor, isso é a base do cristianismo. É, Jesus, ele se entregou por nós por amor, por amor. né? E quando a gente lê a história de Ruth e Noemi, quando a gente sabe que Boaz foi o resgatador, É, não é? Boaz ele aponta para Cristo, né? Que é o nosso resgatador, que nos salvou, não é? Sim. Que nos resgatou de um lugar de desesperança. Isso foi o que Jesus fez, por amor de mim, por amor de você, por amor daqueles que nos assistem. E a gente tem que lembrar que, assim como Ruth era uma viúva, junto com a sua sogra, que era viúva, que estavam num lugar assim, não sabiam como iria ser o futuro era incerto, mas Boaz chegou e as resgatou. Jesus faz isso conosco. E não Amém. não existe fundo de poço, não existe lugar tão desesperador, tão profundo, em que a mão de Deus não alcance. Isso. Deus, ele é aquele que nos resgata. Ele é o nosso resgatador. Jesus, ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que vai, nos encontra, sara as nossas feridas e escreve uma nova história, se assim a gente estiver preparado, se a gente estiver aberto a receber esse amor, mas tudo com base no amor. Tudo com base no amor. O amor é uma coisa assim maravilhosa. A gente não tem nem a expressão assim adequada, porque ele mesmo, quando você se enche, quando você permite que ele entre, quando você abraça, porque está ali. E tudo isso está ali
numa bandeja para você. Só precisa que você estire sua mão e receba. Se você não receber, vai ficar na mão de quem está lhe oferecendo, que é o Senhor. Não é? Ele está ali pronto para lhe dar. Então, uma decisão sua. Você tem que decidir. Você tem que escolher. Né? Você tem que escolher. Escolher certo. Escolher viver esse amor. Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, o amor de Deus habita no coração de todo aquele que entregou sua vida a Jesus. É uma decisão de cada um de nós que temos Jesus, que entregamos a nossa vida a Jesus, a viver esse amor. Não só viver esse amor, como refletir esse amor e ser canal desse amor na vida das pessoas. E como é que o amor se manifesta? Né? Se manifesta também através do perdão, através da humildade, não é? Através do reconhecimento de que a gente sempre pode aprender com o outro, não é? Que a gente não é o dono de tudo, que a gente pode sempre aprender e receber, né, das pessoas. Então, é a decisão de viver o amor de Deus que muda a nossa história. Não é, Dona Fênix? É verdade. Até falando assim, em questão da fé, né, que a fé é impulsionada pelo amor, aí você diz, mas eu tinha tanta fé, acreditei tanto, declarei tanto, todos os dias, mas não vejo resposta. Aí, será que você está colocando sua fé no ponto certo? Será que você está declarando algo certo de acordo com a palavra? Ou você está querendo uma coisa da sua cabeça? Porque Deus não é gênio da lâmpada, né? Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. A gente que entregou nossa vida a Ele, para Ele fazer como Ele quiser, não é? Porque se você está nessa posição de, como você diz, de fazer o que Ele quiser, você está fazendo certo. Não tem perigo de errar. Seguindo os princípios. Mas, às vezes, a pessoa quer algo que não pode. Né? Que não é devido. Sim. O senhor não trabalha assim. É verdade. O senhor não trabalha em legalidade, incorreto, em nada. Está aqui nos moldes dele, nos moldes da palavra. A palavra é ele. Não é? Então, assim, seguindo o que o senhor fala, seguindo o que a palavra fala, se você seguir, não tem como não dar certo. É verdade. A palavra não falha. Não é? Ela não falha. Não falha. Dona Fênix, agora a gente está caminhando para o final. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, um conselho, uma palavra, né, para as pessoas que têm, talvez alguém que esteja nos assistindo agora, tem algum problema no relacionamento familiar, não só com sua sogra, ou com sua nora, ou com seu genro, mas também com seu filho, não é? Também com o seu marido, a sua esposa, sua filha. Então, gostaria que a senhora deixasse aqui uma palavra, né? Porque a gente sabe que para Jesus ele sempre transforma, né? Transforma. E como transforma. O que eu poderia dizer para vocês que estão aqui, né, do outro lado da tela, nos assistindo, como eu já falei várias vezes, tudo que transforma, que modifica, coisas que para você parecem impossíveis, coisas que parecem impossíveis, tem a mão do Senhor para corrigir, para fazer. Se você está se posicionando corretamente, se seu coração está limpo, se você não é aquela pessoa que vive murmurando, reclamando, falando mal da pessoa, não se revida o mal com o mal. Você tem que manter a posição de cristão ou cristã. Né? A posição correta. Então, escolha, peça ao Senhor corretamente e descanse nele. E o mais ele fará. Né? Ame acima de tudo. Ame.
não é? Amém. Deixe ser levada, movida, lavada, modificada por este amor, não é? Que vem do Senhor. Ele é a razão da nossa vida. É. O Senhor, ele é a base da nossa vida. O Senhor, ele é a nossa provisão. Ele é a nossa resposta. O Senhor, ele preenche todos os espaços. E se por acaso você está vendo esse nosso bate-papo, eu quero dizer para você que receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Isso é mudança foi de a vida. melhor decisão que eu fiz até agora. Viu? Amém. Muito obrigada aqui. Eu agradeço a você, a minha nora, que não é nora, viu? É uma filha. E um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, dona Fênix. Foi um prazer ter a senhora aqui. É sempre muito bom, gosto muito da sua companhia. Realmente, a senhora é como a segunda mãe para mim. E é uma alegria estarmos aqui juntas, no Conversa em Família, falando sobre essa relação entre sogra e nora. Para mim é um presente ter a senhora na minha vida também. Você é um presente, querida. Então, pessoal, esse foi mais um Conversa em Família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, porque esse bate-papo foi bom demais. E nos diz aí no comentário o que é que você achou. O que é que você achou desse nosso bate-papo? Tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo Conversa em Família.